Eu vou introduzir mais ou menos a criação das cores para que vocês possam entender por que tem corretivos que são mais rosados e alguns corretivos que são mais amarelados, né? Eu acho que isso é uma dúvida muito comum e se relaciona com base também. Tem muita gente que tem essa dificuldade com base e a lógica é a mesma. Pensem o seguinte, a gente tem 3 cores que compõem a cor da nossa pele, ou seja, o marrom da nossa pele, ele é composto pela eumelanina, tricosimerina e feomelanina. Essa mistura aqui dessas 3 proteínas, né, que existem na nossa pele, cada uma delas é responsável pela tonalidade, por uma tonalidade, ou seja, tem a tonalidade azul, a tonalidade vermelha e a tonalidade amarela. Se você misturar essas 3 cores, vai resultar na tonalidade da nossa pele. Compreenderam? Nossa, Luísa, mas aí, tem gente que tem a tonalidade da pele mais escura e tem gente que tem a tonalidade da pele mais clara. Sim, verdade. Por quê? Porque tem gente que tem a tonalidade azul, do pigmento azul, responsável pela tonalidade azul, com mais quantidade na pele. Então, por isso que essa pessoa tem a tonalidade da pele mais escura. Tudo que escurece a pele, seja a cor da pele mesmo, ou seja, mancha, é sempre a tonalidade azul. Não, Luísa, a minha tonalidade da pele já é mais rosada. Então, provavelmente, a sua pele tem uma mistura de vermelho e amarelo um pouco com mais quantidade, né? Então, tudo isso vai... Quando você vai entendendo isso das cores, você vai entendendo como escolher cor de base, corretivo, batom, blush, tudo isso. Beleza. Então, se as 3 cores dão no resultado da nossa pele, o que acontece? Quando a gente erra cor de base, principalmente também de corretivo, é porque às vezes a gente compra o tom certo, só que o subtom a gente erra. Ou seja, o que é o subtom? O subtom é aquela parte de trás da pele, é como se fosse a sombra da sua pele. Sabe quando você olha as pessoas e as pessoas têm um fundo da pele mais amarelado ou um fundo da pele mais rosado? Isso se chama subtom. E é aí que existe a sacada maior na escolha de base corretivo, é exatamente quando você sabe o seu subtom. Então, por isso que às vezes a gente olha uma pessoa e a gente pensa, nossa, ela tem um fundo da pele mais amarelado, né? E aí, nesse caso, por que é amarelado? É porque a pessoa tem um pigmento na melanina responsável, o pigmento amarelo, com mais quantidade, tá? Então, essa pessoa tem mais quantidade de pigmento amarelado na melanina, né? Que a melanina é dividida em 3. Com mais quantidade, por isso que ela tem a tonalidade da pele mais amarelada. Não, ela tem a tonalidade da pele mais rosada. É exatamente a mistura das 3 cores que vai dando essa diferença. E aí, o que acontece? Se vocês entendem sobre o subtom da pele de vocês, vocês vão conseguir comprar o corretivo certo para a tonalidade da pele de vocês. Então, não basta só vocês saberem da tonalidade da pele, vocês têm que entender sobre o subtom da pele de vocês também. Então, tá. Agora, o que eu vou entrar na parte de explicação é do tom da pele de vocês. Não só de vocês, na minha também. A gente tem 3 tons de pele, tá? Somente 3. Que é claro, que é médio e que é escuro. São esses 3 tons que a gente tem. Mas para vocês acertarem na escolha do corretivo e da base, vocês não podem só se basear na tonalidade da pele. Tem que se basear também no subtom, que é o que eu estava explicando. E aí o subtom, a gente tem 4 subtons, tá? Como eu descubro o meu subtom? Vocês têm que se fazer a seguinte pergunta. Quando eu tomo sol, eu me bronzeio com facilidade? Se quando você toma sol, você se bronzeia com facilidade, muito provavelmente o seu subtom de pele é quente. Subtom de pele quente tem que escolher bases com fundo quente, que são bases com fundo amarelado, avermelhado na verdade. Por quê? Exatamente por conta do seu subtom de pele. Então, se você se bronzeia com facilidade, provavelmente seu subtom é quente, você tem que escolher a base e um corretivo com fundo mais amarelado. Não, Luísa, quando eu tomo sol, eu vou me bronzeando gradativamente. Ou seja, se eu ficar lá 10 dias na praia, se eu tomar sol no primeiro dia, eu não vou pegar cor com facilidade, né? Eu não vou ficar bronzeada com facilidade. Mas se eu for ficando no sol 1, 2, 10 dias,
aquela cor vai se tornando um bronzeado. E aí, provavelmente, seu subtom de pele é neutro. Quem tem subtom de pele neutro, gente, é maravilhoso. Por quê? Porque o subtom de pele neutro, ele não é nem amarelado e nem rosado. Ou seja, combina com uma gama de produtos. Então, se você usar, por exemplo, uma base que tem um pouquinho mais, que seja um pouquinho mais amarelado, seu subtom for neutro, vai ficar ok, não vai ficar diferente, né? Não vai ficar estranho, né? Exatamente porque o seu subtom é neutro. E também você pode optar por base e corretivo com fundo mais rosado. Isso tudo, gente, é teste, tá? Então, se façam essa pergunta aí quando vocês tomam sol, se vocês se bronzeiam com facilidade ou se vocês vão se bronzeando gradativamente. O terceiro subtom é o subtom frio, ou seja, eu tomo sol, eu não me bronzeio de jeito nenhum. Se você toma sol e não se bronzeia de jeito nenhum, muito provavelmente o seu subtom é frio. E aí, subtom frio, você tem que escolher um corretivo e uma base com a coloração fria. O que é uma coloração fria? Coloração com fundo rosado, tá? Porque o rosa é uma cor fria. E tem também o subtom oliva. E o que é isso? A cor oliva é uma cor esverdeada, né? E a cor esverdeada, o que acontece? As pessoas com subtom de pele oliva, por exemplo, a Juliana Paz, eu sempre dou o exemplo dela. Juliana Paz tem um subtom de pele oliva. Então, o que acontece? Geralmente essas pessoas, elas tomam sol. E quando elas tomam sol, elas não ficam bronzeadas, elas ficam com, por exemplo, o cotovelo, o joelho escurecido, acinzentado, sabe? Nesse caso, é exatamente essa qualidade, né? Essa característica, não é qualidade, essa característica do joelho mais escurecido, né? Do cotovelo mais escurecido quando você toma sol, provavelmente seu subtom é oliva. E aí você tem que escolher um corretivo com um fundo esverdeado, uma base com um fundo esverdeado, exatamente porque o seu subtom é um subtom oliva. É isso que vocês têm que entender. Vocês entendendo disso, gente, vocês estão assim, ó, anos-luz na frente de quem tá querendo se maquiar, quer comprar produto e não sabe. Então, por isso, gente, que assim, às vezes você fala assim, Luiz, eu comprei uma base, eu comprei um corretivo, e o corretivo é muito amarelado. Não é que ele é amarelado, é porque ele é para ser amarelado. Por quê? Porque a pessoa que tem um subtom de pele quente, ela vai ter que comprar um corretivo com fundo amarelado exatamente porque ela tem um subtom quente. E aí não fica legal quando você tem um subtom frio, por exemplo, e compra um corretivo com um subtom quente. Por isso que tem corretivos que tem um fundo, por exemplo, mais rosado, né? Gente, a minha bancada aqui tá uma loucura. Eu nem consigo achar onde tá o meu Dadala. Eu tenho um Dadala aqui que é mais rosado. E o meu subtom de pele é quente. Então, quando eu passo, não fica legal. Eu preciso fazer sempre uma misturinha. Exatamente por isso. Porque o corretivo mais rosado, ele é um corretivo melhor para quem tem o subtom de pele mais fria. E aí, nesse caso, vocês entendendo isso, vocês sabendo disso, vocês vão conseguir comprar base, corretivo, tá? E vão sabendo, inclusive, combinar cores para vocês usarem na maquiagem. Esse aqui, pra mim, ó, é o melhor corretivo que tem. É o corretivo da linha Aquarela de alta cobertura da Natura. Tá vendo que o fundo dele é amarelado? Vocês conseguem ver? O que vocês têm que fazer é treinar a visão de vocês para vocês enxergarem a tonalidade das coisas, tá? Sabendo da tonalidade da pele de vocês, ó. Esse corretivo aqui, ó, da direita, ele é um corretivo mais amarelado. E por que eu tenho ele e dá certo pra mim? Porque o meu subtom de pele é quente. Esse aqui, ele é um corretivo mais neutro, tá? Ele é mais claro, porém ele é neutro. Por que ele é neutro? Porque ele não é nem rosado e nem amarelado. Então ele fica bom em peles com subtom neutro. Então, vocês entendendo disso, vocês vão conseguir resolver praticamente tudo na maquiagem de vocês. E, gente, pensem o seguinte, cores quentes. O que são cores quentes? Na verdade, não são cores quentes, são cores que passam a sensação de calor. Que são cores que remetem ao sangue, ao sol, ao fogo. E essas cores quentes combinam mais
com tonalidades de pele com subtom quente, tá? Laranja, vermelho, amarelo, são cores quentes. Cores frias, né, no caso. Quais são as cores frias? Cores frias são cores que remetem à água, à natureza, ao universo. Por exemplo, verde, azul, roxo são cores frias. E essas cores frias vão ficar melhor em pessoas que têm subtom de pele frio. Então, em suma, corretivo ideal é aquele corretivo que tem o subtom certo para o seu tipo de pele. Então, vocês sabendo do subtom, que é o que eu expliquei, vocês vão conseguir comprar o corretivo com a tonalidade certa. Luiz, existe corretivo que serve para camuflar e existe corretivo que serve para iluminar? Sim, é exatamente isso. O corretivo que serve para camuflar, ele pode ser chamado como corretivo e como corretor. Eu chamo de corretivo de camuflagem mesmo. E aí, o que acontece? Geralmente, esses corretivos que servem para camuflar mancha, olheira, melasma, essas coisas todas que são os corretores, eles são corretivos que têm mais cobertura, né? Quando você passa, realmente eles tampam tudo. E eles são corretivos que são usados antes da base. Exatamente por quê? Pra gente fazer uma boa maquiagem, se você tem mancha, primeiro você tem que deixar a sua pele uniforme, certo? Para depois você vir pintando. É como se fosse um quadro em branco, né? Pensa o seguinte, eu vou começar a me maquiar, só que o meu quadro, eu vou começar a pintar um quadro, só que esse quadro tá cheio de pontinho preto, por exemplo. Como é que eu vou pintar esse quadro se ele tá cheio de pontinho preto? Primeiro eu tenho que neutralizar esse quadro todo, que é o que a gente faz com o corretivo, que serve para camuflar, para depois a gente pintar, né? É a mesma coisa com a maquiagem. Então você vai pegar esse corretivo que serve como corretor de camuflagem, né? Que são corretivos de alta cobertura. Geralmente eles são pastosos, ou seja, eles vêm geralmente em embalagens assim, tá? Tem da Nath Capello, tem da Maquier, são alguns corretivos que eu indico de camuflagem. Tem da Ana Paula Marçal também, que são corretivos que são corretores, que tem que passar antes da base. Os corretivos que servem para iluminar são os corretivos com subtom mesmo, com um tom mais voltado para a sua pele, né? Bege mesmo, que servem para iluminar. E esses corretivos que servem para iluminar são usados depois da base, exatamente porque eles têm essa função de iluminar. E Luiz, eu tenho que usar qual? E aí você tem que se perguntar, eu tenho mancha para camuflar? Se você tem mancha, você vai usar o corretivo de camuflagem antes da base, vai passar a base e depois vai passar o corretivo para iluminar, né? Por exemplo, esse aqui, entendeu? Não, Luiz, eu não tenho mancha, eu não tenho o que camuflar na minha pele, então você vai direto para a base e depois você só vai passar um corretivo para iluminar. Esses corretivos que servem para iluminar a pele é muito relativo, porque o que eu indico é o seguinte, se você quer iluminar a sua pele, né, quer usar esse corretivo como iluminação mesmo, tipo aqui nessa área, nesse ponto central do rosto de iluminação, eu indico sempre 1 ou 2 tons abaixo da sua tonalidade de pele e base. Então, você vai comprar o corretivo sempre 1 ou 2 tons abaixo do seu tom de pele, que ele sim vai servir para iluminar, que é o caso aqui, ó. Tá vendo que aqui, nessa área aqui, é o ponto mais claro da minha maquiagem? Ou seja, essa área aqui, aqui e aqui é a área de iluminação. Então, eu passo corretivo claro nessas áreas aqui, entenderam? Agora, a tonalidade do corretivo é exatamente essa. Você vai entender o seu subtom, que é o que eu expliquei no início da live. E aí, sabendo do seu tom e subtom, você vai descer 1 ou 2 para você escolher o seu corretivo certo, tá? Então, pode ser, por exemplo, um corretivo com o subtom claro, ou com o tom claro, só que o subtom amarelado. Independente disso, ele vai servir para iluminar o seu rosto. Já o de camuflagem, né, que são os corretores, aí tem uma infinidade de corretivos, né, coloridos, tá? Isso aí eu precisaria de uma live específica para explicar para vocês da colorimetria, para que vocês possam entender sobre as cores, né, a mistura das cores para a gente camuflar. E quanto à consistência dos corretivos, gente, é o seguinte, existem corretivos líquidos,
tá? Por exemplo, esses aqui são corretivos, são exemplos de corretivos líquidos. E esses corretivos líquidos, eles sim podem ter alta cobertura. Só que exatamente por eles serem mais líquidos, eles deixam a sua maquiagem mais natural. Exatamente porque tem mais água, né, na composição desses produtos, tá? Então tem mais água, tem mais quantidade de água. Por isso que ele deixa a sua maquiagem mais natural. Eu, Luísa, gosto muito de optar por corretivos líquidos, exatamente porque deixam a maquiagem mais leve, mais natural, tá? Esse aqui da Natura, ele embora seja de alta cobertura, ele é um corretivo líquido. Tem também corretivo em bastão, mas corretivo em bastão é um corretivo bem consistente, né? Que vem em bastão como se fosse um batom. E por ele ser mais consistente, ele vai trazer mais cobertura ainda. Ele é mais denso e aí ele pesa mais na sua maquiagem. Eu não gosto, exatamente porque eu gosto de uma make mais leve, mais clean. Mas isso tudo vai depender muito do gosto de vocês, da quantidade de produto que vocês querem colocar, enfim. E tem também corretivo que vem compacto assim. Esses corretivos compactos também são mais densos, né? E aí, por eles serem mais densos, também trazem maior cobertura, fica mais, o aspecto da pele fica mais pesado. Então, assim, vocês têm que analisar isso aí certinho se vocês gostam. Se vocês têm muita linha de expressão, né? Linha de expressão muito aparente, ruguinha, ou até mesmo se vocês gostam de uma maquiagem mais leve, optem por corretivos mais líquidos, tá? Porque esses corretivos, eles não vão acumular nas linhas de expressão, eles deixam a aparência da make mais natural. Então, tudo isso vai contribuir bastante com essa aparência dessa make mais clean. Principalmente se você tem linha de expressão e ruguinha muito aparente. E aí, no caso dos corretores, né, que servem exatamente para camuflagem de mancha, geralmente eles são mais densos. E aí sim, você pode passar antes da base, dando leves batidinhas. Não necessariamente você precisa colocar mais produto, tá? Porque quantidade de produto e cobertura é diferente. Você não precisa colocar muita quantidade de produto para dar uma cobertura boa. Uma coisa não tem a ver com a outra. E esses corretivos que são mais compactos, eles não são tão indicados para quem tem linha de expressão, para quem gosta de uma make mais leve, tá? Realmente ele é mais rebocão, sabe assim? Então, vocês entendendo do tom e subtom de pele de vocês, vocês vão tranquilamente conseguir comprar o corretivo certo para a pele de vocês. Que é exatamente isso que faz com que as pessoas errem, né? Então, para vocês não errarem em tonalidade de base corretivo, entendam que o subtom da pele de vocês é primordial para esse caso. Então, meninas, é isso. Em relação a corretivo, é isso. E você que tá gostando dos meus conteúdos, acha legal, compartilha com as amigas, isso vai ajudar bastante a mim. E ajuda mais ainda as pessoas que querem aprender sobre automaquiagem, querem se sentir melhores, querem melhorar a autoestima, seja para ir para o trabalho, seja para aprender a fazer uma maquiagem para um casamento. Compartilha aí os meus conteúdos que a gente vai ajudar mais mulheres. Beijos!